Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Deus é fiel, né, meus irmãos? Deus é soberano, Deus é lindo e maravilhoso. Eu estou aqui para trazer a palavra do Senhor ao coração dos meus irmãos. Deus é lindo, Ele manda um divisor de água, que é a palavra dele, para todos nós aqui. É um divisor de água para mim, acredito que seja para você. Que Deus seja louvado por esta palavra aqui nas nossas vidas, juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Entra aí com muita alegria no coração, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe por ter acreditado no canal, na serva, na obra do Senhor. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, seja abençoada. A serva do Senhor vai ficar em oração pela todos nós que estamos aí. Você se tornar a minha família, vocês que entraram no canal Adoradores Jesus, Deus é Fiel. Vou ficar em oração pelas suas vidas. Como eu oro pela minha família, eu vou orar pela sua família. Porque quando você crê, estamos juntinhos, na mesma fé, na mesma concordância, você se torna minha família. Porque estamos em união. Isso agrada o coração de Deus. Eu quero agradar o coração de Deus em nome do Senhor Jesus. Não importa que seja a sua religião. Eu não prego religião, nem prego placa de igreja. Eu prego a palavra de Deus, que a palavra de Deus cura, sara, salva, liberta, traz avivamento. A palavra de Deus é um divisor de água. Para mim, eu creio que seja para você em nome do Senhor Jesus. Venha para Jesus, venha para Jesus. Ele não faz acepção de pessoas, Ele o ama, todos. Porque quando ele foi jorrar aquele sangue na cruz, ele não falou é para tu, é para tu e é para tu. Não. Ele falou é para todos. Ainda nós éramos pecadores. Nós éramos pecadores. Mas creio, nós somos pecadores. Nós pecamos de dia e de noite, né, meus irmãos? Se nós falar que um dia que nós não somos pecadores, nós já estamos mentindo. Porque a gente peca no pensamento, na imaginação, na palavra, falando algo. Às vezes não agrada o coração de Deus, a gente pensa que está agradando, mas não está, né, meus irmãos? Vamos vigiar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, estamos aqui. Deus, com muita piedade e misericórdia, trazendo um socorro urgente para conosco, que é a palavra dele que traz vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreve. E não esqueça de enviar esta palavra a outras pessoas, plantar uma sementinha no coração, porque quem vai fazer a obra é o Senhor. Confie nele. Deposita sua confiança nele. Tudo mais ele fará. Já orei pela sua vida, pelas suas petições, pelos seus projetos, seus propósitos. Já apresentei o Senhor de joelho, de dia e de noite. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu estou orando. E já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Então o Senhor está no controle de tudo. E quando ele está no controle de tudo, eu tenho certeza certinha que está tudo certo em nome de Jesus. Glória a Deus. E vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí? Juntinho, na mesma fé, na mesma concordância, convide alguém que está aí com você para ouvir a palavra. Se essa pessoa não quiser ouvir, depois você fale da palavra para ela. Você entendeu a palavra, você fale da palavra, porque quando a gente fala da palavra, a palavra exorta, ensina e edifica, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos aí para a palavra em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. E hoje nós vamos para Ezequiel, capítulo 43, versículo 1 e versículo 2. E o refrão da palavra fala assim: o caminho da glória do Senhor. O caminho da glória do Senhor. Olha que lindo. O caminho da glória do Senhor. Vamos aprender mais um pouquinho aqui? Então nós vamos para Ezequiel, capítulo 43, versículo 1 e versículo 2. O versículo 1 vai falar assim: então me levou a porta que olha para o caminho do Oriente. 2. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz
de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Aleluia! Vamos continuar para nós entender mais um pouquinho o que o Senhor quer entregar para conosco. Não deixe ninguém tirar seu foco não. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vimos que o profeta Ezequiel contemplou a glória do Senhor, entrando no templo pela porta oriental. Há um mistério na Bíblia que sempre envolve o lado do Oriente. O profeta Ezequiel viu que a glória do Senhor sempre vinha do caminho do Oriente, assim como o sol que se levanta primeiro no Oriente, a glória do Senhor nasce sobre a nossa vida e ilumina os nossos caminhos. Glória a Deus, aleluia! Vamos continuar para nós entender. Na Bíblia são revelados muitos aspectos importantes no caminho do Oriente. Em Gênesis capítulo 2, versículo 8, Moisés escreveu que o jardim do Éden foi plantado por Deus na banda do Oriente. Glória a Deus, aleluia! Em Gênesis capítulo 12, versículo 8, é dito que quando chegou a Canaã, Abraão armou a sua tenda à banda do Oriente, de Betel, tendo Betel ao ocidente, aí ao Oriente. Glória a Deus, aleluia! Em Êxodo capítulo 14, versículo 21, Moisés escreveu que o vento que Deus soprou para abrir o mar vermelho foi um forte vento oriental. Em Levítico capítulo 16, versículo 14, vimos que o sangue do novilho oferecido no dia da expiação deveria ser aspergido 7 vezes para a banda do Oriente e perante o propiciatório. Glória a Deus, aleluia, forte, hein, meus irmãos? Que Deus seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Em Lucas capítulo 1, versículo 78, Lucas escreveu: pelas estranhas da misericórdia no nosso Deus, com o que o Oriente do Alto nos visitou. O Oriente do Alto é uma expressão que significa sol nascente. Cristo é o Oriente do Alto, ou o sol nascente das alturas. Portanto, Cristo é o sol da justiça. Miqueias capítulo 4, versículo 2, que nasceu sobre a nossa vida. Ele é a verdadeira estrela do Oriente. Mateus capítulo 2, versículo 2, que nos guia e ilumina os nossos caminhos. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. A glória do Senhor vem pelo caminho do Oriente. Ezequiel capítulo 43, versículo 1. Isso revela o nascer da glória do Senhor sobre a nossa vida. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Em Isaías capítulo
60, versículo 1, o profeta Isaías escreveu: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Eita, é forte, hein, meus irmãos? Aleluia. Em Ezequiel capítulo 11, versículo 1, o profeta Ezequiel afirma que o Espírito do Senhor o levou à porta oriental da casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia, forte, hein? Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo escreveu: mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, forte a palavra, meus irmãos. Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo 27, Jesus afirma: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus, aleluia. É forte a palavra, né? O Oriente, ele tem muitas aqui na Bíblia o significado bom, todos por o lado para a banda do Oriente. É o que o Senhor está explicando aqui em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos para a conclusão da palavra. A palavra foi curtinha, mas bem eficaz, né, meus irmãos? Em nome de Jesus. A volta de Jesus Cristo revelará a maior manifestação da glória do Senhor, vinda do caminho do Oriente. Forte, hein? A glória do Senhor vindo pela banda do Oriente. Eu preciso descobrir o Oriente. Que lado que é esse Oriente em nome do Senhor Jesus? Para mim começar a já orar a Deus por ministério em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos repetir. Mateus capítulo 24, versículo 27, Jesus afirma. Olha, Jesus afirma: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus, aleluia. A serva saiu da conclusão e estava no versículo da palavra. Glória a Deus, aleluia. Vamos voltar para a conclusão de novo. A conclusão. A volta de Jesus Cristo revelará a maior manifestação da glória do Senhor, vinda do caminho do Oriente. Devemos, pois, aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo 17. Até aqui. O aparecimento da glória do Senhor. É forte, hein, meus irmãos, a palavra. Vamos crer nesse aparecimento da glória do Senhor nas nossas vidas aí. Em nome de Jesus, vamos esperar pela vontade do Senhor. Glória a Deus, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação. A glória do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos dá visão espiritual para que nós vejamos e entendemos. Meus irmãos, eu tive uma experiência, antes de eu ser levantada como pastora, eu tive uma experiência. A primeira vez que Deus me deu visão, eu não entendi. Mas eu vi que aquilo era sobrenatural. Era sobrenatural, meus irmãos. Eu era obreira de uma igreja 9, quase 10 anos. E eu recebi uma visita na minha casa.
aquela visita não era evangélica. E Deus me mostrou uma coisa muito feia naquela pessoa. A primeira vez que Deus me deu uma visão, eu fiquei espantada. Eu fiquei espantada. O rosto daquela pessoa era uma caveira. O rosto daquela pessoa era uma caveira. Era feio, meus irmãos. Era muito feio. Foi a primeira visão que o Senhor me deu. Eu tive essa visão. Eu olhei e fiquei apavorada. Foi num piscar de olhos. E eu mirei nesta pessoa, o olhar. Eu fiquei assim, espantada olhando para a pessoa. Mas foi assim, imediato, assim, sabe? Foi um bater de olhos, assim. Quando eu levantei, fechei o olho e abri de novo, já estava tudo normal. Então Deus me deu aquela visão que aquela pessoa estava precisando de oração, estava totalmente possuída pelos espíritos malignos, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, tenha piedade e misericórdia. E eu fiquei muito assustada. A primeira vez que Deus me deu uma visão foi assim. Eu não entendia muito bem, mas fiquei espantada. E depois disso, quando o Senhor me levantou como pastora, Ele me levou para o deserto, fui fazer uma obra. E lá foi que Ele abriu meus olhos para me dar visão, porque Ele falou para mim, eu vou abrir os teus olhos e vou te dar visões. Vai ver muitas coisas. E a minha obra, do jeitinho que eu quero que você faça, você vai ver. Eu vou abrir os seus olhos. E tudo que falarem, tudo que disser, tudo eu te mostrarei. Olha aí, forte, hein? E eu estou aqui, meus irmãos. Eu fecho os olhos para orar e eu estou tendo visão. Mas às vezes não falo nada. Às vezes porque eu fico prestando atenção na visão, às vezes eu volto à oração. E é assim, mas a gente às vezes fica com medo, mas pede Deus discernimento, entendimento, coragem, sabedoria, e Ele nos dá para nós prosseguir. Então a serva está falando aqui, a glória de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos ter o conhecimento daquilo que o Senhor dá para conosco, mostra para conosco, que às vezes Deus mostra, fala, e nós às vezes nem entendemos. Ou às vezes nós não damos o crédito e deixa para lá. Deus já me cobrou muitas vezes. Ele me mostra as coisas e eu não falo. Ele me mostra as coisas e eu não falo. Eu tenho até medo de falar. Mas em oração, em espírito, eu jejum, coloco nas mãos do Senhor e aí vou, porque o Senhor fala, te consagra e eu te uso, te consagra e eu te uso. Então, o Senhor me separou. Aqui eu estou separada para fazer a obra do Senhor, esperando o aval dele. Eu estou esperando o aval dele, com obediência. É fácil? Não, porque eu estou separada. Mas Deus é comigo. Eu tenho a alegria de trazer a palavra, de estar na obra, de ter a minha família protegida, ter a minha vida protegida, porque Ele protege, Ele nos guarda. É a promessa dele para mim. E eu amo fazer a palavra, eu amo falar das grandezas, das maravilhas do Senhor, e aqui eu estou, meus irmãos, para falar da honra e da glória do Senhor. A palavra veio, a glória para o lado do Oriente, para o lado do Ocidente, então esses lados são muito abençoados, e eu quero estudar mais, descobrir, porque eu tenho promessa do templo, eu tenho promessa aqui nesta cidade que o Senhor me trouxe, do ministério. E eu quero estudar mais um pouquinho sobre a parte do Oriente. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, meus irmãos. E você entendeu a palavra agora? Então, meus irmãos, eu faço um convite ao coração dos meus irmãos. Você quer confessar Jesus como seu único, suficiente Salvador? Se você quiser, você vai ali no cantinho e tem um particular com ele. Fala, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas, minhas transgressões. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te confesso com a minha boca como meu único, suficiente Salvador. Salva-me, minha casa e minha família. E Deus já vai tirar esse fardo pesado, porque o Filho reconheceu o Pai, o Abba Pai, o Salvador dele. Aquele que jorrou seu sangue precioso na cruz por amor a nós ainda pecadores. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Jesus ama,
Jesus ama a alma, Jesus quer trazer, quer resgatar da mão do inimigo, quer que você reconheça Ele. Ele quer ser reconhecido pelos valores dele, que Ele cuidou, ainda cuida. O Senhor trouxe Ele para cumprir um projeto na terra, uma missão, e Ele cumpriu por obediência. Nós estamos aqui obedecendo o Senhor. Então todos nós temos que obedecer à palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. E quando você ouvir essa palavra, ouça todinha a oração, o louvor. Vamos juntinho na mesma fé, creia e acredite na serva, que a serva é levantada, esse canal é dele. Ele levantou e colocou nas minhas mãos, porque eu estou separada aqui, meus irmãos. E ele me deu o canal para me ministrar no canal, até ele me dar um aval. E eu estou aqui muito feliz, muito alegre. Glória a Deus, esperando nele, acreditando que ele vai prover sobre a minha e a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aqui juntinho estamos aí, eu estou contando meus testemunhos, eu estou indo, e você vai ver até onde ele vai me levar em nome do Senhor Jesus. Você será o meu, como se diz, um testemunho. Porque você está vendo a minha trajetória de lá até aqui, do começo eu estou contando, e até o final. E o final vai ser lindo e maravilhoso, porque eu creio assim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você abençoa a serva, deixando o seu like e se inscrevendo nesse canal. E grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, porque a boca dele falou. Aqueles que levantar a mão para abençoar a serva dele, ele vai abençoar 100 vezes mais. Ele falou isso para mim. E para pessoas que já me abençoou. Pessoas que me abençoou que está nesse canal. Pessoas que me abençoaram que está nesse canal. Depois testemunhou para mim que o Senhor abençoou 4 vezes mais. 4 vezes mais daquilo que eles me abençoaram. Deus abençoou 4 vezes mais. Os testemunhos são lindos, meus irmãos. Aqueles que esticar a mão para a serva do Senhor, para abençoar, para ajudar, o Senhor vai abençoar 100 vezes mais. Então, se você está aí nesse canal, juntinho conosco, na mesma fé, na mesma concordância, deixando o seu like, enviando essa palavra a outras pessoas, o Senhor vai abençoar a sua vida. Porque você creu, acreditou e teve fé. E o Senhor precisa encontrar fé nos nossos corações. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Continue conosco, juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. E todos verão. O Senhor vai levantar como testemunho. E aqueles que você enviar a palavra, Deus vai plantar semente. E um dia você vai ver ele e vai falar, meu Deus, Deus é lindo mesmo. Deus opera naqueles, levanta da cinza do pó e coloca no meio dos príncipes e das princesas. Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.